Olá! Você sabe que temos falado muito aqui no canal Empreender sobre a importância e o crescimento das startups, não é? Pois hoje a gente vai trazer esse assunto aqui para o rumo certo, falando sobre os estágios de desenvolvimento de uma startup. E aí, comigo para essa conversa, Rodrigo Gimenez, que é especialista no assunto e CTO da Reportflex. Rodrigo, seja muito bem-vindo! Obrigado, Sebastião. Obrigado pelo convite. Legal, obrigado a você aí por disponibilizar seu tempo e também seu conhecimento para a gente compartilhar aí com outros empreendedores também. Então, Rodrigo, antes da gente começar essa conversa propriamente aí sobre os desafios, né, do desenvolvimento de uma startup, conhecer um pouco mais desse mercado, eu queria conhecer um pouco da sua história, que você me fale também da empresa que você está à frente, aí que eu citei no início, a Reportflex. Enfim, me conte um pouco mais para a gente conhecer do Rodrigo Gimenez. Tá legal. Obrigado aí mais uma vez, obrigado pela oportunidade aí de poder trazer um pouquinho da minha experiência, poder compartilhar aí os meus desafios até aqui, para quem sabe poder ajudar também aí quem está nessa jornada, né? Então, vamos lá, eu costumo dizer que fácil não foi, né? Eu vim de uma família pobre, cresci em meio a dificuldades, acho que como a grande maioria, mas eu sempre tive muita paixão por tecnologia, né? E graças aos esforços incansáveis aí dos meus pais, dos meus estudos, muito cedo eu consegui me tornar um empreendedor na área de tecnologia. Então, eu passei anos da minha vida gerando lucro, né, para grandes empresas através de dados e tecnologia. Eu sempre trabalhei muito para chegar em cada estágio de vida que eu desejava. Isso me mostrou que, quando eu olhando para fora, eu parecia bem sucedido e satisfeito com tudo aquilo ali. Mas por dentro ainda eu sentia como se algo estivesse faltando, talvez um propósito, né? E aí, quando alguma coisa não está bem em cada fase da sua vida, de fato o que te falta é o conhecimento do próximo nível, né? Então, buscando novos conhecimentos ali, e dentro de diversas mentorias, eu pude notar um padrão repetitivo de dores, talvez, em cada grupo de pequenos empresários. E aí, pensando nisso, eu pensei, eu preciso trazer toda essa minha experiência de tecnologia, eu preciso trazer para esse grupo aqui tudo que eu já fiz para grandes empresas, também para esse grupo a gente costuma dizer, empresários, né? Porque muitas vezes são pessoas que tocam sozinhos seus negócios, ou pequenas equipes ali, que precisam tanto romper essa barreira do mundo digital. Foi aí então que eu parti para uma jornada de passar um ano coletando informações, ouvindo dores, para criar algo que fosse de fato único, né, e que pudesse ajudar ali no dia a dia desses empresários, gerando valor e lucro no bolso rápido para eles, né? Eu senti essa obrigação minha de trazer essa minha expertise de empresa de grande porte para esse grupo de pequenos empresários, né? Então, após meses de desenvolvimentos aí, nós criamos então duas startups, a Videoflex.ai e a Robotizia.io. A Videoflex é uma startup para criar vídeos e publicá-los nas mídias sociais, mas sem você precisar perder tempo gravando. Então imagina assim, que você precisa criar um vídeo, você vai gravar um vídeo para postar na sua rede social, ou para mandar, né, enfim, para algum outro país, por exemplo, só que você não tem tempo para gravar. Então a gente tem uma startup que desenvolve, você pode criar o seu próprio avatar, né, ou usar os avatares que a gente tem na plataforma, e a gente grava esses vídeos para você, você recebe ele por e-mail, você só posta na sua rede social. Então é um processo muito mais rápido, muito mais automático. A gente tem a Robotizia, que é uma plataforma recentemente nova, a gente está não temos nem um mês ainda de operação, e ela é específica para produzir conteúdos automaticamente, conteúdo de marketing, conteúdo de venda, conteúdos que tragam autoridade para esse grupo de empresários, né? E essas duas startups, elas já geraram resultados financeiros, né? Dinheiro no bolso, para dezenas de empreendedores, para dezenas de pequenos empresários, né? E pode proporcionar também deixar eles com muito mais tempo livre para pensarem no que realmente é importante para fazer o negócio crescer cada vez mais. Então, toda essa parte, a gente trouxe essa parte de tecnologia para esses pequenos empresários, para eles ganharem tempo e colocarem dinheiro no bolso ali o mais rápido possível, né? Então, com tudo isso, né, contando um pouquinho da minha história bem brevemente, trazendo essas soluções, trazendo essa minha experiência de tecnologia, de fato, eu achei meu propósito.
que é conseguir ajudar esses pequenos e aspirantes empresários a estarem no mercado digital, a estarem concorrendo, né, no mercado de uma forma muito mais competitiva, só que com as tecnologias certas. Muito bom. Eu fico impressionado assim com a gama de oportunidades que a gente tem hoje em dia quando se fala de tecnologia, né? Mas o que mais me impressiona é que eu preciso dizer que gosto muito nesse início de programa do Rumo Certo, são justamente as histórias das pessoas que vêm conversar com a gente. São especialistas como você, são empresários também como você, porque é a partir das histórias que a gente conhece o potencial das pessoas, né? E vê que as histórias elas rendem grandes negócios também, né? A gente trata muito aqui de questões técnicas de gestão, trata de procedimentos, né? De muitas ferramentas que a gente tem hoje que envolvem a tecnologia, mas todas elas têm na essência essa questão pessoal. E aí, ouvindo você contando da sua história, de onde você veio, da sua formação, isso é de um valor fundamental assim nos negócios hoje, né? Eu imagino você está lidando muito com tecnologia, né? Muito com inovação, mas tem sempre aquela pontinha lá que é o ser humano, e quando você fala de propósito é isso, né? Porque você está apresentando soluções para outros, que é um ativo fortíssimo hoje em dia, né? Você tem percebido isso também, Rodrigo? Assim, o quanto isso não pode se desvincular da tecnologia? Totalmente, né? Eu acho assim, a gente traz toda a gama de tecnologia, mas a gente sabe que quem promove a tecnologia são as pessoas, né? Então a gente precisa estar muito bem cercado, a gente precisa preparar muito bem o nosso time para que a gente consiga de fato trazer tudo isso, né? Então o meu propósito, trazer o meu propósito para esses empresários, ajudar mais pessoas. Eu também estou ajudando uma grande frente ali de programadores, desenvolvedores, porque eu também treino esse time. Então eu busco especializar eles para que eles também consigam prover um bom trabalho. Então o time está integrado, está treinado, é extremamente fundamental, é a peça-chave, na verdade, para eu conseguir atingir meu propósito. Porque não adiantaria nada eu ter essa vontade de ajudar e não repassar esse conhecimento, não ensinar esse time, né, não treiná-los para que eles pudessem exercer de fato, promover essa tecnologia para todas essas pessoas. E é muito bom que não se descola também do tradicional, né? Do trabalho tradicional ou de gerações talvez um pouco mais experientes, porque é preciso também essa relação se manter, né? O trabalho que você faz, você dizia, que é de repente encontrar soluções para um empresário que quer empreender e precisa talvez usar da tecnologia das redes sociais e não tenha ou tempo ou conhecimento. Enfim, há um casamento também desta nova vertente aí com tudo que a gente já tem no mercado, né? Esse relacionamento é muito saudável também, né, Rodrigo? Você tirou a palavra da minha boca. Eu ia falar isso, é um casamento, né? É um casamento do novo com o experiente. E isso tem dado muito certo, porque essa nova geração, apesar de estar com o poder da tecnologia na mão, é claro que o método tradicional já tem toda a experiência de mercado, mercadológica, de como tratar o cliente, de como prover uma qualidade de serviço, e esse casamento é o que está gerando esse boom de startups. Então, de um lado, a gente tem grandes empresários experientes, com um know-how assim, excelente no que fazem em relação ao mercado, e do outro lado a gente tem essa nova geração disposta e com muita garra para colocar, para inovar, para colocar tudo isso para funcionar. Então, quando se pensa hoje em empreender, os jovens, ou mesmo quem, enfim, está numa outra situação já, mas e aí se pensa em buscar os recursos que as startups usam? Eu digo, quais são os estágios para desenvolvimento de uma startup, que foi o tema principal que a gente pegou para conversar hoje aqui? Se a gente começar lá do comecinho, como é que se dá a criação de uma startup, na gestão dela, qual é o processo de desenvolvimento? Tá. Os estágios de uma evolução de uma startup, a gente tem o primeiro estágio, que é a ideação, a gente tem o nosso segundo estágio, que é a validação, né, da sua startup, a gente tem o nosso terceiro estágio, que é a operação, o quarto, que é a atração de fato, né, ela já está funcionando, e o quinto é a escala. Então, esses são o que eu considero, pelo menos, que são os 5 graus assim, de evolução de uma startup.
E aí, para novos investidores, o que os leva a investir numa startup exatamente? É uma ideia que se tem, é uma oportunidade de negócio? O que tem levado também mais pessoas a procurarem conhecimento, informação em tecnologia para abrir uma startup? Tá. Eu vejo que é a resolução de dores, né? Cada vez mais a gente precisa estar apaixonado pela solução e não pelo produto. O que eu vejo que tem dado muito certo para as startups, isso é muito é um padrão entre elas, é quando os fundadores e todo o time de execução, eles são apaixonados pela solução. Eles estão eles de fato estão querendo buscar soluções para os problemas reais ali de um grande público. Então, eu vejo que um sucesso de uma startup ele está muito atrelado a isso. É isso que está fazendo ter cada vez mais startups no mercado resolvendo dores que vão surgindo. A nova tecnologia está surgindo, o mundo está mudando, o mundo está em constante evolução e cada vez mais novos problemas vão surgindo. Então, por isso que a gente está tendo esse boom de startups aí para solucionar essas novas dores do novo século, vamos falar assim. E não são dores só tecnológicas, talvez não, ou até financeiras, talvez, de gestão, né? Mas são dores mesmo de uma tendência, de uma mudança de comportamento, talvez, você percebe isso? São dores a partir como a gente fala, para buscar, para resolver soluções, dores também que são do consumidor, talvez, que busca hoje empresas mais comprometidas, né? Mais comprometidas com propósito, com marcas. Então, a gente fala de startup, de inovação, sempre remete à tecnologia e parece coisa de um gueto, né? de um segmento, né? Mas a tecnologia, para começar, está aí para todos e às vezes são dores do dia a dia mesmo, de soluções que a gente precisa encontrar para resolver um problema de gestão que talvez não exija grande investimento e grande tecnologia, não é? Não é mais ou menos por aí? Sim, Sebastião. A tecnologia ela é uma apoiadora, né? Ela é uma aceleradora da solução. Então, o problema está em qualquer área. A gente só usa a tecnologia para prover escalabilidade e conseguir trazer melhores resultados. Mas a gente, quando você fala em startups, tem startups de diversos segmentos. Seja ela utilizando o viés da tecnologia ou seja ela resolvendo uma dor pequena de uma forma criativa, talvez. Ótimo. Tá bom. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, Rodrigo. No próximo bloco, quero saber um pouco mais dessas dores e da demanda também, que segmentos procuram mais por soluções que as startups oferecem mais. Mas convido você para continuar aqui comigo, que a gente volta daqui a pouquinho, tá bom? Tá legal. E convido você de casa também para continuar aqui comigo e com o Rodrigo. A gente volta nesse assunto já já aqui no Rumo Certo. Voltamos em instantes. Muito bem, estamos de volta com o programa Rumo Certo. Hoje estamos falando de gestão, sim, mas com foco no trabalho ou nas etapas de desenvolvimento de uma startup. E aqui comigo para essa conversa eu tenho um especialista no assunto, Rodrigo Gimenez, que você viu, já estava aí no primeiro bloco. A gente falou um pouco desse cenário de startups e falou das dores também que as startups acabam resolvendo essa função, né, Rodrigo? Se a gente for pensar, trazer soluções para outras empresas também, startups têm esse propósito. E aí você falava lá no começo, quando eu perguntava para você, dos estágios de desenvolvimento de uma startup, né? O que é importante a gente pensar nesse momento, você fez referência já, mas vamos acentuar um pouco mais, imagino que esteja muito empreendedor em casa interessado nesses assuntos e também desenvolvendo uma startup, no começo de uma startup, e que seja interessante a gente trazer. Volta para mim nesse assunto, essa questão mais técnica, e depois a gente volta para o cenário de novo. Claro. Vamos lá. O primeiro estágio, né, de uma startup é o estágio de ideação. É onde, de fato, ali a gente começa com uma ideia. A gente tem uma ideia, a gente identifica alguma dor do mercado e tem uma ideia de uma solução.
Então, essa é a primeira fase, você tem que anotar tudo, entender tudo ali que de fato você precisa para tornar aquilo ali realidade. Então, é nessa fase da ideação que você começa, de fato, o empresário a analisar o público-alvo dele, né, os problemas ali, a necessidade que ele vai enfrentar, enfim. Então, começa a surgir dúvidas como, por exemplo, quem que é o meu cliente, né? Eu consigo explicar esse meu produto para aquela dor que ele tem, né? Eu consigo explicar, de fato, ali qual que é o processo que ele vai ter para resolver aquela dor? Então, esse é o estágio da ideação, né? Do desenho de toda a ideia ali. Aí a gente tem depois a fase da validação do produto, que é o passo em que o produto em si, ou o serviço, né, de fato, ele tem a chance de se provar para o mercado. Então, é nessa fase que você compreende melhor o público, né, pensa no seu produto, você efetua mudanças ali, as melhorias de acordo com o feedback que você vai tendo de cada cliente. Então, uma boa prática para isso é lançar um MVP, né, que é um produto mínimo viável. Geralmente ele é um protótipo, ele é a versão mais básica do seu projeto, do seu produto, que você apresenta isso para um público específico e começa a validar a aceitação disso tudo. Então, é nessa fase da validação que você começa a definir as métricas ali, uso da aplicação, uso da tecnologia, quais são as funcionalidades que estão sendo mais usadas, as menos usadas, o que não fez sentido para aquele produto, né? Quais as dores surgiram também na validação, os pontos que podem melhorar. Então, essa fase da validação é extremamente importante. Alguns empreendedores acabam pulando a fase da validação porque, como eu disse, eles se apaixonam pelo produto, que é o grande erro, e não pela solução. Então, é na fase da validação que você começa a confirmar se aquela sua brilhante ideia, se ela tem tração ou não com o mercado. Então, essa fase é importantíssima, ela não pode ser pulada, né? E essa é a segunda fase. A terceira fase, uma vez que você já está validado, você já começa, de fato, ali a operar. Você já começa a vender, você já começa a implantar novas melhorias do seu processo, começa a identificar as suas métricas, as mais importantes, e aí, da operação para frente, você começa a medir e melhorar cada vez mais a satisfação do seu cliente. Então, ele já entendeu o seu processo, já entendeu como é que você resolve a dor dele. Você começa a medir como é que está a qualidade da sua entrega, você começa a melhorar a performance ali do seu CAC, do seu custo de aquisição, você começa a focar muito no seu processo de vendas, né? Então, depois tem o processo da tração, de fato, do produto, que aí você começa a ganhar escala, né? Você começa a operacionalizar, você começa a criar processos para depois ganhar escala. Então, é a fase da atração que você começa a coletar cada vez mais o fit do mercado, começa a ampliar e testar novas frentes. E aí, por último, tem a fase de escala, propriamente dita, quando você tem todo o processo definido, você já passou ali a sua curva J, né? Você já passou tudo pelo aquele mar, aquele vale da morte da startup, já conseguiu validar, já conseguiu operacionalizar, e aí você começa, de fato, a escalar. Você sabe todas as suas métricas. Se você investir mais um capital, você já começa a ver aquele valor retornando muito mais exponencialmente. Então, esses são os passos aí da startup. Não, e é um processo, né, Rodrigo? Isso leva tempo também, né? Em quanto tempo hoje se sai de uma ideia até esse processo de escala? E como é que funciona isso no mercado, em média? E outra dúvida que eu tenho é que uma boa ideia, ótima, ela pode virar uma startup seguindo esses passos, mas é preciso de investimento também, né? Como é que o mercado trabalha com isso hoje? Para eu colocar a minha boa ideia em prática, fazendo todos esses processos, mas eu preciso de recursos para fazer isso acontecer. Então, as duas questões, em quanto tempo leva em média um processo desse, como é que se trabalha isso e como é que se busca recursos para fazer validar? Tá. O tempo médio de uma startup, né, ela vai variar muito de acordo com a sua capacidade de execução. Então, é o que eu falei, se você tem um bom time, né, se você tem um bom time que tem uma boa capacidade de execução, de entregar, você consegue colocar uma startup aí em um modo de operação dentro de 6 meses, 1 ano, né, sendo um pouquinho mais favorável. Acho que 6 meses é um tempo que você já consegue colocá-la para operacionalizar, né? Por exemplo, a Videoflex, que é a nossa plataforma para você criar vídeos, a gente teve a ideia, desenvolveu o produto, desenvolveu o serviço, desenvolveu o site, enfim, colocamos para rodar os anúncios dentro de 2 semanas, de 1 a 2 semanas. Então foi bem rápido a fase da ideação, prototipagem, MVP, foi uma fase bem rápida.
E aí depois a gente passou 1 a 2 meses, 3 meses ali validando, colhendo feedbacks, entendendo a real dor, vendo o que dava para melhorar, para depois começar a operacionalizar e colocar ela de fato no ar para começar a ganhar atração. Não, interessante, eu fico ouvindo isso, eu sonho em ver toda essa discussão, talvez nas salas de aula aí, para a gente começar a formar profissionais mais preparados com essa visão também, né? De se estabelecer processos para tudo que se faz hoje em dia, mesmo para a gente enquanto empreendedor, pessoa física, né? Porque o conhecimento da gente também é um empreendimento, também é um negócio que a gente vende. Enfim, para todos os processos, quando a gente fala de desenvolvimento humano, desenvolvimento profissional, né? Mas a gente está chegando no finalzinho, eu queria concluir com você, que você me sintetizasse aí, me falando de qual é a tendência, qual é o futuro. A gente já está falando de futuro quando fala de startup, porque é negócio muito novo, né? Mas ainda assim, pela sua experiência, pelo conhecimento, até onde vai? Onde as empresas ou as pessoas podem pensar em se preparar para o futuro quando se fala de inovação, de tecnologia? Qual é a sua visão? Tá, vou dar uma dica de ouro aqui, ó. Se você pegar quais são os principais problemas, os principais desafios, né, falando aí do mercado de tecnologia no Brasil, a gente tem falta de investimentos, a gente tem uma infraestrutura deficiente, a gente sabe que falta mão de obra qualificada, né, a gente sabe que a gente está batendo agora um risco muito grande aí, a gente está falando muito de proteção de dados, e eu costumo dizer que o problema, ele é a solução. Se a gente sabe que desses problemas que o Brasil está enfrentando agora, cabe a nós, né, que tem detentores aí de toda a tecnologia, detentores do conhecimento, disseminar essa informação. Então, por exemplo, eu vejo que o mercado, uma nova tendência, não porque a gente já fala disso há muito tempo, mas vai continuar sendo uma tendência para 2023, são as plataformas para conhecimento, né? Compartilhamento de informação, compartilhamento de conhecimento, escolas, enfim, fóruns ali de discussão. O setor de serviço também, ele cresceu muito, né, o setor de serviço. Então, cada vez mais a gente precisa trazer essa tecnologia para automatizar, melhorar o processo desses diversos setores da área de serviços. O setor de exportação também, a gente teve uma grande crescente no setor de exportação. Nada melhor do que trazer essa tecnologia para esses setores que estão em grande crescimento. E aí, só para finalizar aqui, o que eu vejo como fortes tendências, 4 fortes tendências para 2023 também, ainda falando de startups. Eu acho que o serviço bancário, as fintechs, elas vão continuar crescendo, porque a gente sabe que tem muita demanda, tem muito mercado ainda para continuar crescendo. O uso de inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, acho que ele é o top one assim, para 2023, porque a tecnologia é muito recente, os algoritmos são muito recentes, né? E a gente ainda não tem nenhuma ideia da proporção que isso pode trazer para diversas áreas que nem foram tocadas ainda, nem foram atingidas pela inteligência artificial, né? ESG, falando da redução de emissão, cumprimento das metas, a gente sabe que é um tema muito forte para 2023, trazer toda essa tecnologia, trazer a inteligência artificial para esses temas, sem dúvida, quem conseguir desbravar isso primeiro vai sair na frente, né? Vai conseguir abocanhar uma grande fatia. E por último, que eu vejo que já começou agora no finalzinho do ano, mas 2023 vai ser muito maior também, que são os super apps, né? Então são aquelas plataformas no code que você consegue criar aplicações, trazer tecnologia para o pequeno empresário. Então a gente ficava muito atrelado que eu preciso fazer uma plataforma, é muito caro, é muito trabalhoso e eu não consigo. Então às vezes acabava se paralisando. A gente tem diversas plataformas hoje no code que você simplesmente consegue arrastar, como se estivesse ali mexendo num PowerPoint. Você consegue arrastar objetos e montar a sua plataforma que vai resolver alguma dor da sua empresa. Então eu acredito muito que essas 4 tendências para 2023 vai vir muito forte. Muito bom, muitíssimo interessante. E potencial a gente tem também para desenvolver, para se inserir nesse mercado cada vez mais, né? Rodrigo, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui, pelas suas informações, por compartilhar essas ideias inovadoras aí também. Volte sempre para a gente conversar mais vezes, viu?
Obrigado, Sebastião. Agradeço muito a oportunidade aí. Espero poder contribuir um pouquinho aí. Espero ter resolvido alguma dúvida de alguém aí. E quem quiser conversar, bater um papo, estou super aberto. Pode me procurar no Instagram, pode procurar nossa plataforma depois do Google, @Tizia. E só para finalizar com uma frase que eu gosto sempre de falar, que é importantíssimo no mundo de hoje, né? Em Deus nós confiamos. Todos os outros devem trazer dados. Então, mais a última dica aí para quem está começando no mundo de startup, gerencie os seus números fielmente. Não deixa nenhum dado passar, nenhum dado ficar para trás, porque é isso que vai te levar para outro nível. Muito bom, muitíssimo obrigado ao Rodrigo aí. Você viu quanto foi proveitosa essa conversa? E muito obrigado a você que ficou com a gente no Rumo Certo até agora também. Volto no próximo programa. Um abraço grande para você e até mais.